Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Dá para confiar na medição de capacitância nos multímetros? Vamos lá? O Romualdo me enviou essa questão. Achei muito interessante e resolvi comentar alguns detalhes. Para quem trabalhou numa fábrica de capacitores como eu, e vivia o dia a dia medindo capacitâncias com extrema precisão, fica difícil acreditar nos capacímetros que vêm junto com um multímetro. Mas, na realidade, eles podem ser confiáveis sim, para medições de capacitores. Não para medições de eletrolíticos. E como vocês sabem, é um dispositivo que pensa que é um capacitor, mas não é. Bem, quase que são. Mas por que medir a capacitância é tão difícil assim? A resposta não é simples, mas vou mostrar somente duas situações, porque o tema tem muito o que falar, e quero ver uma enxurrada de comentários sobre o assunto. Veja os preços dos instrumentos para ter uma ideia do que eu estou falando. Veja esse multímetro com capacímetro. Vou pegar um instrumento com qualidade para não deixar dúvidas. Esse da Minip é muito bom. Tem os da Ikari que são excelentes também. Veja um instrumento que só tem medição de capacitância, ou comparar com um da mesma marca para vocês verem que a tecnologia muda. Tem mais tecnologia? Claro que tem mais valor agregado. O preço mudou porque é difícil medir capacitância. Se melhora o teste só um pouquinho, já encarece muito. Mas só medir capacitância não deveria ser mais barato? Afinal, tem menos funções. Aí está o erro, nesse só. Mas nenhum desses testes simples são confiáveis plenamente. Se você quer uma medição melhor, deve comprar um instrumento chamado de ponte LCR, ou do inglês Bridge. Claro que esse tipo de aparelho não é baratinho. Esse custa ao redor de R$ 1.300. E esse custa R$ 1.500, mas é mais elaborado. Mas veja o display que complexo. Quantas informações a mais. E isso se aplica para indutores também. Note que tem alguns conectores especiais chamados de guarda. E você só encontra em equipamentos do tipo LCR. Não tem nos multímetros. Tem seleção de frequência. Sim, é importante escolher a frequência correta para medir o seu capacitor. Se você está trabalhando com uma fonte chaveada, vai usar uma frequência de teste diferente, bem mais alta. E preste atenção que existem outros parâmetros que não tem nem nos capacímetros comuns, como o coeficiente de perda, a letrinha D, o coeficiente de qualidade para indutores, a letrinha Q, e a importantíssima resistência série, as letrinhas ESR. E se você quer realmente trabalhar com precisão, está numa indústria, numa assistência técnica altamente especializada, então você deverá comprar uma ponte LCR profissional, como esse modelo chinesa. Veja o tipo de cabo. Tem 2 conectores por cabo, são chamados cabos Kelvin. Veja o tipo da garra. Uma garra com as pontas banhadas a ouro. Sim, para não oxidar e não acrescentar qualquer resistência ao circuito. Mas essa é uma ponte chinesa. É boa, mas para a indústria tem baixa confiabilidade. Nas fábricas de capacitores, como a TDK, as máquinas só trabalham com pontes de altíssima precisão, como a da figura. E quanto custa? Quase o preço de um carro popular. Mas por que toda essa dificuldade para medir o capacitor? Veja como um capacitor real é modelado. E esse é um modelo simplificado. Não leva em conta as indutâncias. O ESR do capacitor de filme, capacitor de cerâmica são muito baixos, da ordem de 10 miliohm. Nos capacitores eletrolíticos, essas resistências são bem maiores, da ordem de 1 ohm. Isso pode complicar a medição. Nas frequências baixas, não. Mas nas altas frequências, esses valores ficam da mesma ordem da reatância capacitiva. E aí fica difícil o instrumento distinguir quem é o capacitor, quem é a resistência série. Isso sem levar em conta a resistência de fuga, essa em paralelo com o capacitor. Nos capacitores de filme, elas podem ser desconsideradas, são da ordem de teraohm. Isso mesmo, 10 elevado a 12 ohm.
É tão alta que o instrumento que lê essa resistência é chamado de megômetro. Mas no eletrolítico, essa resistência é tão baixa que ela é feita por um amperímetro de precisão. Então, essa resistência também influi em altas frequências. E aqui eu estou falando de frequências da ordem de 10 kHz, que são as maiores frequências de teste desse tipo de equipamento. A situação do capacitor eletrolítico é tão crítica que ele é testado a 100 Hz, ou 1 kHz no máximo. Para entender a complicação que envolve a medição da capacitância, tem que olhar para o modelo. Veja, tem um capacitor, que é uma reatância, em série com uma resistência. Então, é um circuito RC. Ou desconsiderar a resistência em paralelo. O seu valor é muito alto em relação à reatância capacitiva, principalmente nos capacitores de filme plástico. Você lembra das lições de análise AC? São vetores. Lembra do triângulo das impedâncias? Veja a reatância capacitiva. Está defasada de 90 graus da resistência. A corrente na resistência no capacitor está adiantada de 90 graus em relação à tensão no capacitor. Uma está no plano imaginário e a outra no plano real. Como separar essas duas grandezas na medição? E tem que separar para avaliar corretamente a capacitância e a resistência série. Você conhece algum circuito simples que separe a parte real da parte imaginária de uma medição AC? Talvez você não conheça nem mesmo um circuito complicado. Sim, existem circuitos que fazem essa medição, mas já vou avisando, não são simples. Na verdade, são bem complexos. Claro, para separar um valor complexo do real, só podia ser complexo. O tema da medição de capacitores e indutores é bem interessante e tem muito pano para manga, mas o restante do paletó vamos costurar mais tarde. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!